Muito bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando mais um dia, mais um tempo na presença do Senhor. Tempo com Deus, tempo com você, junto comigo aqui, buscando ao Senhor. Um tempo que nós não perdemos, mas nós investimos junto a Deus e junto à palavra de Deus. Bem-vindo a mais um devocional Vivendo Processos. Devocional onde nós podemos buscar ao Senhor, invocá-lo e aprender aquilo que Ele tem para nós em mais um dia. Hoje é dia 22 de janeiro, eu sou Israel Rocha, quero te dar as boas-vindas e o nosso tema de hoje é: o relógio do céu nunca se atrasa para quem confia. O relógio do céu nunca se atrasa para quem confia. Eu quero mais uma vez lembrar você que nós já estamos quase chegando no finalzinho de janeiro, nos últimos dias do mês de janeiro, e eu quero lembrar você de adquirir o seu devocional Vivendo Processos. 365 dias de alívio para a sua alma, uma jornada de alívio para a sua alma. Você pode adquirir no site da editora samaria.com.br, na sua loja virtual, e também já está disponível pela Amazon, e demais livrarias, estante virtual, Livraria da Vila, Livraria da Travessa, enfim, já está disponível em outras livrarias o nosso devocional. Amém? Vamos então ao nosso devocional de hoje. O tema hoje: o relógio do céu nunca se atrasa para quem confia. E o texto base que nós vamos estar trabalhando hoje é Números 23:19. Números 23:19 é um versículo bem conhecido de cada um de nós, principalmente aqueles e aquelas que são já cristãos há muito tempo. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ou na minha versão que eu estou lendo aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Números 23:19. Meu sogro, ele dizia algo para minha esposa quando ela era solteira e mais nova, que muitas vezes a gente repete aqui para nossa filha, né? Que a confiança é algo difícil de se construir, de se ter, mas é algo muito fácil de se perder. E a confiança, para mim, para você, ela é o compasso da alma enquanto o relógio de Deus se move. Eu e você somos convidados a confiar no Deus vivo e verdadeiro. Eu e você somos convidados a confiar no Deus invisível, mais real. Eu e você, bom dia, Fabi. Eu e você, nós somos convidados a exercer a nossa confiança nesse Deus invisível e real, nesse Deus que é detentor do tempo e do espaço, é detentor da nossa vida, é detentor de tudo que temos e de tudo que somos. Então a confiança, ela é esse compasso, essa confiança em Deus é esse compasso da alma, enquanto o relógio de Deus vai se movendo, enquanto nós esperamos Ele trabalhar na nossa vida, como nós já falamos nos devocionais anteriores, né? Então, quando Deus promete, o tempo se curva à vontade de Deus. Quando Deus promete algo, quando Deus fala algo, o tempo se curva à vontade de Deus, né? Então nada foge do controle de Deus, nenhuma promessa vai cair no esquecimento. O relógio de Deus, ele é perfeito. O relógio de Deus não atrasa nem antecipa, não adianta. O relógio de Deus é um relógio exato, é um relógio que se move de acordo com a sua vontade,
de acordo com o seu prazer e de acordo com a sua realidade espiritual e divina. Então o relógio de Deus ele é perfeito, ele não antecipa bênçãos e nem atrasa milagres. Esse é o relógio de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, tanto para você que está conosco aqui pelo Instagram, como você que está conosco aqui no YouTube, que eu e você não devemos esquecer que Deus já proveu em Cristo Jesus tudo aquilo que eu e você precisamos. Deus já proveu em Cristo Jesus tudo o que eu e você precisamos. Então em Cristo Jesus nós já temos todas as bênçãos, nós já temos todas as promessas, em Cristo Jesus nós temos toda a realidade espiritual, nós já temos a herança, já temos o livramento da morte, do pecado, das maldições. Deus em Cristo Jesus, no tempo certo, né? Na hora certa, Ele já proveu para nós tudo o que nós precisamos, que é Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é a bênção auge de Deus. Ele é o milagre auge de Deus. Jesus não é só alguém que faz milagre por nós. Ele é o próprio milagre em pessoa. Jesus não é só alguém que nos dá bênçãos. Jesus é a própria bênção em pessoa. Não existe milagre ou bênção maior do que Jesus em nossa vida. Por isso ele já proveu Cristo, ele já proveu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele já proveu tudo o que eu e você precisamos. Então o Deus que lá atrás anunciou Cristo através de profetas, através de sacerdotes, através de simbologias, o Deus que prometeu Cristo lá atrás, ele não foi homem, não mentiu, ele enviou para nós tudo aquilo que nós precisamos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele enviou Jesus Cristo no tempo certo, ou em algumas versões bíblicas, na plenitude dos tempos para nós. E mais uma vez eu repito, Deus já proveu em Cristo Jesus tudo o que eu e você precisamos. Essa é uma realidade espiritual que muitos hoje em dia se esquecem. Então quem tem Jesus tem tudo. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. Aquele a quem nem seu próprio filho poupou, como também com o filho não nos dará todas as coisas. Ou seja, quem tem um filho tem tudo. Então o devocional de hoje ele vai dizer isso. Essa é a frase para você gravar na sua mente e no seu coração. Ele já proveu em Cristo Jesus tudo o que precisamos. Deus já proveu em Cristo Jesus tudo o que precisamos. Então Deus ele chega exatamente na hora em que o nosso coração está pronto. Deus chega exatamente na hora em que a gente está preparado. Só que muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós passamos por ansiedade. Nós queremos ver as coisas para ontem e ficamos ansiosos, queremos ver os resultados rápido. Só que a ansiedade ela é fruto da desconfiança. Ansiedade não é fruto de confiança. Ansiedade é fruto de desconfiança. E a fé nessa hora nos ajuda a descansar. A fé nos ajuda a entender que Deus não falha. A fé nos ajuda a assimilar em meio à nossa ansiedade, em meio à nossa pressa, ao nosso coração acelerado. A fé nos ajuda a descansar entendendo que Deus não erra, Deus não falha e Deus não tarda. A fé nos ajuda a descansar. Então quando tudo parecer parado, quando tudo parecer estagnado, lembre-se, o céu continua em movimento. Quando tudo parecer não dando certo, quando tudo parecer que não vai acontecer, ou que Deus se esqueceu, lembre-se, pode parecer parado, estático aqui, no nosso plano físico, nossa realidade material.
mas o mundo espiritual está em movimento a seu favor. Aí você me pergunta, por que eu tenho a certeza disso? Bom dia, Andrezão. Aí você me pergunta, por que você tem certeza, tanta certeza que o céu está em movimento em seu favor, né? A passagem do deserto deixa muito claro isso, né? A passagem do deserto, Deus ele envia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para conduzir o povo. O que é a coluna de fogo, se não uma realidade espiritual? Bom dia, meu querido. O que é a coluna de fogo, se não uma realidade espiritual de Deus trazendo essa realidade, dizendo: eu é que conduzo a vida de vocês. Que é a nuvem, senão Deus falando assim: é eu que conduzo a vida de vocês. Era a nuvem para livrar do calor e a coluna de fogo para aquecer no frio da noite do deserto. Ou seja, Deus dizendo, num outro plano, num plano espiritual, eu estou movendo as coisas a seu favor. Muitas vezes a gente se atrasa. Recentemente eu bati o carro, né? E estava conversando com algumas pessoas. E foi interessante que eu ouvi uma pessoa dizendo, né? Recentemente. Falou assim: rapaz, você lembra um avião que caiu lá no aeroporto de Congonhas? Matou um monte de gente. Eu falei, lembro disso. Né? Então, rapaz, um rapaz da minha família, ele estava atrasado para pegar esse voo. Tá xingando todo mundo, xingando o trânsito, xingando Deus e o mundo. Porque ia perder o voo. E ele chega 20 minutos depois que o avião caiu e ele não morreu, ele sobreviveu. Então às vezes a gente não entenda por que está parado à nossa volta, a gente não entenda por que as coisas parecem não estar dando certo, a gente não entende, mas muitas vezes pode ser o tempo de livramento de Deus. Só que é necessário que você confie, não critique, não murmure, não reclame. Por que o povo foi acompanhado por uma coluna de fogo, uma nuvem? Por que o povo viu sinais e ainda assim murmurou, reclamou, queria voltar para o Egito? O povo ainda assim queria ficar na escravidão. Então, a ansiedade ela é fruto da desconfiança, mas a fé é fruto, aliás, a fé nos conduz ao fruto do descanso. Então, quando tudo parece parado, estático, o céu ele está em movimento em seu favor. O tempo de Deus pode parecer para a gente lento, mas o tempo de Deus é certeiro. Deus ele cumpre aquilo que prometeu. E quero dizer isso para você, quando o agora dele chega, todo o processo vai fazer sentido. Quando o agora de Deus chega na minha e na sua vida, todo o processo passa a fazer sentido. Como um rapaz me contou, né? O trânsito segurou ele, e ele chega 20 minutos após a queda do avião, ia perder, estava reclamando, mas depois que ele chega e vê o avião caído, eu fiquei imaginando, cara, como esse cara não deve ter agradecido a Deus, se é que ele tem algum temor, né? Eu, no lugar dele, agradeceria muito a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que eu passei, pelo esse trânsito que eu passei. Me perdoa porque eu reclamei do trânsito, xinguei Deus e o mundo, enfim. Eu ficaria sobreviver, sabe? Eu não sei como você ficaria, né? Eu ficaria assim. Então, quando o agora de Deus chega, todo o processo passa a fazer sentido. Então, eu quero dizer para você nessa manhã o que é que a gente pode aplicar baseado nisso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Baseado nesse tema que o relógio do céu não se atrasa para quem confia, né? O que a gente pode falar sobre isso hoje? O que a gente pode aplicar na nossa vida, na minha vida, na sua vida hoje, né? Primeiro, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. O relógio do céu nunca se atrasa. O relógio do céu é certeiro, né? Nós já falamos sobre isso, que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Acalme o seu coração, respire. Respire. Acalme o seu coração. Desacelere sua mente, desacelere seu coração. O relógio de Deus não se atrasa. Segundo,
Enquanto você enquanto você está esperando por algo, por alguma coisa que Deus precisa agir ou realizar na sua vida, lembre-se de algo enquanto você espera. Lembre-se disso. Ele já proveu Cristo Jesus. Enquanto você espera que Deus realize algo, faça algo na sua vida, lembre-se, Ele já proveu Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho da promessa. Amém? Então, acalme seu coração, porque o relógio de Deus não se atrasa. Enquanto você espera por algo em Deus ou algo de Deus, lembre-se que Ele já proveu Cristo Jesus. Amém? Se essa palavra fez sentido para você nessa manhã, dia 22 de fevereiro, compartilhe ela com o máximo de pessoas possível e nós vamos ter o nosso tempo aqui de oração. Nós vamos orar aqui juntos, né? Como sempre fazemos. E se essa mensagem, essa oração que nós fizermos fizer sentido para alguma pessoa que precisa entender e confiar e descansar no relógio de Deus, no tempo de Deus, envie essa mensagem para essa pessoa que precisa de propósito nesse início de ano, propósito, né? Que precisa começar o ano debaixo de propósito. Eu quero só lembrar você que nós estamos no mês de janeiro e no devocional nós estamos trabalhando aqui o propósito. Janeiro o tema é propósito, né? Qual é o propósito de Deus enquanto nós esperamos? Crer em Cristo Jesus, crer que Cristo é suficiente. Então, vamos orar? Vamos nessa, vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Senhor, renova minha confiança no Teu tempo, que eu viva com serenidade de quem sabe que o Senhor nunca chega atrasado, de quem sabe que o Senhor não se atrasa. Pai, em meio à nossa ansiedade, talvez não uma ansiedade patológica, mas uma ansiedade fisiológica, Senhor. Em meio à ansiedade, seja ela qual for, que muitas vezes a gente se sente ansioso por não ver as coisas acontecendo, por não ver as coisas, ó Pai, se movendo. Acalma o nosso coração, acalma o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Traz paz, traz direção. E quando esse meu irmão, essa minha irmã espera por algo no Senhor, lembre-se que o Senhor já deu tudo que era de mais precioso a ele e a ela. O Senhor deu Cristo. E nós queremos confiar naquilo que o Senhor já nos deu. Queremos descansar naquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Nos ajuda a confiar e descansar naquilo que o Senhor já nos deu. Crendo que ainda o mais o Senhor fará. Crendo que aquele, ou seja, o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, é fiel e justo para completá-la, para terminá-la. O Senhor não nos deixa sós, o Senhor não nos deixa abandonados, o Senhor não nos deixará frustrados. Pelo contrário, a nossa confiança alargará a fé e a nossa fé nos dará descanso. Dê descanso a esse meu irmão, essa minha irmã que nos ouve e que precisa do Senhor nessa manhã, nesse dia de hoje. Aumenta a nossa confiança em Ti. Amém, 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 amém. Bom dia, Silvana. Bom dia, Samara. Bom dia, Natan. Bom dia para vocês. Essa live vai ficar salva tanto aqui pelo Instagram como pelo YouTube. E eu quero mais uma vez convidar você, se essa palavra trouxe sentido e direção à sua vida nesse dia de hoje, compartilhe ela com outra pessoa que precisa de ouvir essa palavra, que precisa receber essa oração. Amém? Um grande beijo no seu coração. E lembre-se,
Confie no Senhor, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Um grande abraço, Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Fiquem com Deus.